Muita gente entra em 2026 procurando o investimento perfeito, aquele ativo que vai explodir rápido e mudar a vida de um dia para o outro, mas o mercado não funciona assim. E quem entra com essa mentalidade normalmente sai frustrado antes mesmo de entender como o dinheiro realmente cresce. O que constrói patrimônio não é pressa, não é aposta e muito menos sorte. É processo, constância e entendimento de cenário. E isso é exatamente o que a maioria ignora quando começa a investir. É por isso que neste vídeo vamos falar sobre os 5 ativos mais promissores para 2026, mas de uma forma que você nunca viu. Antes de continuar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é puramente educacional, criado para te ajudar a entender melhor o dinheiro, os investimentos e as decisões financeiras na prática. A responsabilidade por qualquer investimento é sempre sua. Agora sim, vamos falar dos 5 ativos promissores para 2026. Começando pelo menos impactante e avançando até o mais importante. Aquele que realmente faz a diferença no longo prazo, e que a maioria das pessoas negligencia. Fique até o final, porque o primeiro da lista vai mudar a forma como você enxerga a construção de riqueza. O 5º ativo promissor para 2026 é a boa e velha renda fixa tradicional, principalmente investimentos atrelados ao CDI, como CDBs, LCS e LCS de boas instituições financeiras. Muita gente trata a renda fixa como algo sem graça, ou apenas para quem não entende de investimento. Mas isso é um erro muito comum, mesmo com a expectativa de queda da taxa de juros. O CDI continua sendo uma peça fundamental na proteção do patrimônio e na construção de uma base sólida para sua carteira. Esse tipo de investimento oferece previsibilidade, segurança e estabilidade, principalmente para quem está começando, ou para quem precisa equilibrar o risco dentro do portfólio. Pense na renda fixa como o alicerce da sua casa. Ela pode não ser a parte mais bonita ou empolgante, mas sem ela, toda a estrutura fica vulnerável. Mesmo não sendo o ativo mais rentável no longo prazo, a renda fixa cria base, disciplina e protege o investidor de decisões emocionais em momentos de crise. O que é extremamente importante para a sua jornada, subindo na nossa lista. O 4º ativo promissor para 2026 são os fundos imobiliários. Quando usados com estratégia e não como uma promessa de renda fácil e imediata. Os FIIs, como são conhecidos, permitem que você invista no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico, sem a burocracia do cartório, sem a dor de cabeça da manutenção e sem lidar diretamente com inquilinos. Através dos fundos imobiliários, você se torna sócio de grandes empreendimentos como shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais e até hospitais, recebendo uma parte dos aluguéis desses imóveis todos os meses. Quando bem escolhidos, eles ajudam a gerar uma renda periódica e trazem um ótimo equilíbrio para a carteira, diversificando seus investimentos para além do mercado de ações. Eles são uma excelente ferramenta para quem pensa no médio e longo prazo, buscando uma combinação de valorização das cotas e geração de renda passiva. Mas lembre-se, assim como qualquer investimento de renda variável, eles também oscilam. Por isso, é fundamental estudar os fundos antes de investir. Chegamos ao nosso top 3. O 3º ativo promissor para 2026 envolve ações de empresas sólidas, aquelas que já provaram sua capacidade de gerar lucro consistente e de sobreviver a diferentes ciclos econômicos. Aqui, não estamos falando daquela ação da moda, ou de promessas futuras, que talvez nunca se concretizem. Estamos falando de negócios reais, que funcionam, geram caixa, pagam dividendos e recompensam o investidor ao longo do tempo. Investir em empresas assim é como se tornar sócio de negócios que você admira e que já têm um histórico comprovado de sucesso. São companhias com vantagens competitivas claras, boa governança e uma gestão que sabe como navegar em tempos de bonança e de crise. Esse tipo de investimento exige paciência e estudo, mas recompensa quem entende que o verdadeiro crescimento financeiro não acontece da noite para o dia. É sobre plantar sementes em solo fértil e cuidar delas para colher os frutos no futuro. Agora, o 2º ativo mais promissor para 2026, e que pouca gente dá a devida atenção, são os ETFs, ou Exchange Traded Funds. Eles resolvem um dos maiores problemas do investidor iniciante e até do intermediário: a falta
de diversificação. Comprar um único ETF é como comprar uma cesta com dezenas ou até centenas de ações de uma só vez. Por exemplo, ao comprar um ETF que segue o índice Bovespa, você está, com uma única transação, investindo nas maiores empresas da Bolsa Brasileira. Isso reduz drasticamente os riscos específicos de uma única empresa quebrar ou ter um mau desempenho. Além disso, os ETFs diminuem o impacto emocional das oscilações do mercado, já que a sua carteira fica muito mais diluída. Eles também são uma porta de entrada fantástica para o mercado internacional. Com ETFs, você pode investir no S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou em outros mercados globais, tudo isso de forma simples e com baixo custo. Em um cenário global cada vez mais instável e interconectado, ter uma parte do seu patrimônio dolarizada se torna cada vez mais importante. E agora, chegamos ao ativo mais importante de todos. O ativo que realmente faz a diferença em 2026. E para o resto da sua vida. Um ativo que não depende da taxa de juros, do cenário econômico ou do sobe e desce do mercado. O ativo número 1 é o hábito de investir, aliado ao tempo. Isso mesmo. Nenhum dos ativos que eu mencionei antes funciona sem constância. Nenhum investimento cresce sem disciplina. Nenhum resultado aparece sem paciência. O maior erro que as pessoas cometem é achar que precisam de muito dinheiro para começar a investir. Elas esperam ter o emprego perfeito, o salário ideal, a situação perfeita, e essa situação nunca chega. Investir com pouco dinheiro não é perda de tempo. É o começo do processo. É o treinamento. Quem começa pequeno aprende sem pressão. Erra pequeno, ajusta a rota rápido e constrói o conhecimento necessário para quando tiver mais dinheiro para aportar. Enquanto isso, quem espera ter muito dinheiro para começar, na maioria das vezes, nunca começa. O tempo é o maior e mais poderoso aliado do investidor. É ele que faz a mágica dos juros compostos acontecer. Quanto antes você começa, mesmo que seja com pouco, mais cedo o seu aprendizado se transforma em resultado financeiro. O que constrói patrimônio de verdade não é o valor do seu primeiro aporte, mas a constância dos seus aportes ao longo dos anos. Investir pouco não é sobre ficar rico rápido, é sobre criar o hábito, entender como o mercado funciona na prática e permitir que o seu dinheiro comece a trabalhar para você ao longo do tempo. O pior cenário possível não é investir pouco. O pior cenário é nunca começar. O verdadeiro ativo transformador é a sua disciplina. E se esse conteúdo fez sentido para você, se essa mensagem te ajudou a enxergar os investimentos de uma forma diferente, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo sobre investimentos, dinheiro e como evoluir financeiramente de forma simples, consciente e, o mais importante, sem promessas irreais. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.